Gente, boa tarde a Boa todos e tarde. a todas. Eu sou Auxília Afonso, a coordenadora geral do Docomomo Brasil, nessa gestão 2022-2023. Paralelamente, coordeno o Comitê Nacional de Documentação do ICOMOS e Comosdoc. E esse seminário é uma parceria, e eu estou muito feliz em estar aqui nessa mesa com o Adalberto, chiliano, e Rodrigo Cantarelli. Estamos aqui com nossos colegas, certo? E o Rodrigo é nosso parceiro, membro também do ICOMOSDOC, pernambucano. Eu vou ler aqui uma síntese do currículo de vocês, para o público que está nos assistindo conhecer um pouco. Tá joia? Então, o Adalberto é o superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal. Adalberto, você não nos mandou a sua formação. Você é graduado em quê, Adalberto, por favor? Eu peço desculpas porque eu voltei de férias essa semana, Sim, e aí eu não sei se por algum motivo a assessoria não mandou. Não mandou, foi. Mas eu tenho formação, eu tenho uma formação multissetorial. Eu, na verdade, sou formado em comunicação social, sou jornalista publicitário, mas também sou administrador de empresas. E os últimos anos eu acabei passando como executivo trabalhando como executivo em grandes empresas aí de bens de consumo. E recentemente eu fui convidado a trabalhar no governo e estou realmente muito feliz com o desafio que a gente encontrou aqui no Arquivo Público. Mas sou jornalista e publicitário de coração. Ótimo, obrigada. O Rodrigo Cantarelli, tá? Ele possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Museologia e Patrimônio pela UFRJ, doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, e desde 2007 é analista em Ciência e Tecnologia da Fundagem, a Fundação Joaquim Nabuco, aqui em Recife, Pernambuco. Em 2017, foi eleito como conselheiro titular do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural de Pernambuco, assumindo a vice-presidência desde 2019. E também é membro do ICOMOSDOC, o Comitê Nacional de Documentação. Bom, dito isso, eu vou passar agora a palavra, primeiro para Adalberto, tá certo? Nos falar um pouco sobre o que é o acervo do Arquivo do Distrito Federal de Brasília, capital da modernidade, tombada, não é, como Patrimônio Mundial da Modernidade. E foi por isso que nós convidamos o Adalberto para falar sobre esse arquivo, que, segundo eu soube, é super bem organizado, muito bem estruturado. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou há cerca de 2 anos à frente do Arquivo Público do Distrito Federal, e as dificuldades do Arquivo Público do Distrito Federal não são diferentes das demais instituições arquivísticas. Entretanto, o que me parece fazer uma grande diferença aqui no Distrito Federal é que o superintendente do Arquivo Público hoje responde diretamente à Casa Civil. Então, nós somos um dos órgãos que responde ao governador e se entende da importância da arquitetura, do urbanismo, da história de Brasília de uma forma diferente. Então, isso nos ajuda bastante. Mas eu quero falar rapidamente um pouquinho de como nasceu o Arquivo Público do Distrito Federal, mas para que vocês entendam realmente o quanto todos esses pontos que foram levantados pelas pessoas que me antecederam, eles realmente fazem sentido sob o ponto de vista da preservação da memória e o quanto há de se lutar pela preservação da memória e da preservação do patrimônio, né, arquitetônico e urbanístico. Vocês vejam que Brasília nasceu sem uma instituição arquivística em 1960. Então, durante muitos anos, nos anos 70, houveram muitas discussões, houve a assinatura do Compromisso de Brasília para que se houvesse a defesa do acervo arquivístico, mas isso se prolongou até os anos 70, isso foi encaminhado para a Secretaria de Cultura, e aí foi por volta dos anos 80, diante da dificuldade de implementação de uma instituição
arquivística, que se criou um decreto de proteção de documentação da Nova Cap, que era, então, a companhia que era responsável pelas construções de toda a companhia urbanizadora da Nova Capital, que era responsável pela construção de diversas edificações aqui do Distrito Federal. Então, em 83, ou seja, 23 anos depois do nascimento da capital, começa a se falar sobre a proteção da documentação histórica. E aí, então, finalmente, no dia 14 de março de 85, ou seja, 25 anos depois, é que se cria o Arquivo Público do Distrito Federal com o seu próprio regimento. Não sem antes envolvermos o Arquivo Nacional, não sem antes envolvermos uma série de atores em todas essas passagens, mas 25 anos se passaram até que esse arquivo pudesse ser criado. Aqui eu quero falar rapidamente que o arquivo começa sem um acervo, tanto é que nós ocupávamos em 85 um pequeno espaço, numa sala provisória, no Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico. Depois a gente ocupou uma outra sala provisória nas dependências do Teatro Nacional. Depois a gente, pela primeira vez, quando chega o acervo da Nova Cap, com com dezenas de milhares de mapas e de plantas para nós, é que nós, então, efetivamente, com a chegada desse acervo em 87, nós começamos a fazer esse trabalho, e, coincidentemente, é em dezembro de 87 que Brasília ela é finalmente reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. E ela foi tombada por 4 principais características, né? Por 4 escalas: pela sua monumentalidade, pelo seu formato residencial, por ser bucólica, por ser gregária e pela sua arquitetura inovadora. Então, Brasília, a partir de dezembro de 87, passa a ser um patrimônio e é tombada pela humanidade. A partir daí, o arquivo público, dada a relevância da capital, começa a expandir-se também, e nós mudamos hoje para o espaço, esse 5º espaço que vocês veem aí à direita, que é onde estão todos os nossos, onde está o nosso acervo, e esse é o prédio que nós ocupamos hoje. Inclusive, deixo aqui o meu convite a todos que estão nos ouvindo, aí nos assistindo, para que nos visitem e conheçam as nossas instalações. Diferente, talvez, de algum, eu não vou entrar muito em detalhes, mas diferente de alguns arquivos públicos, nós também somos, aqui no Distrito Federal, o órgão central de arquivos. Então, nós somos os responsáveis por coordenar as diretrizes e as políticas governamentais nas áreas de arquivos. Então, somos nós que orientamos, somos nós que capacitamos todos os órgãos da administração direta, que hoje aqui no Distrito Federal totalizam cerca de 125 órgãos, para que eles possam, então, aplicar e entender um pouco mais sobre a gestão documental. Então, nesses últimos 2 anos, muito foi feito para que isso se mudasse, e um pouco da cultura do que se fazer com a gestão documental vem sendo aplicado aqui no Distrito Federal com algum êxito. Nós não somos um órgão grande, nós somos talvez um dos menores, nós contamos com 40 servidores, mas eu acho que o que efetivamente nos diferencia são os valores que pautam aí nossa conduta, principalmente a paixão. E estarmos sempre comprometidos com a excelência, com a inovação, com a ética, com o senso de preservação. Então, esses 40 servidores que aqui trabalham hoje, podem ter certeza, têm uma paixão pelo que fazem, e é isso que faz a diferença dentro do Arquivo Público do Distrito Federal. Eu quero falar rapidamente sobre o acervo do Arquivo Público, que não inclui apenas o acervo cartográfico, mas que para que vocês possam entender um pouco mais da diversidade que se reúne aqui dentro hoje. Bom, nós temos 44 fundos arquivísticos aqui e que reunimos cerca de 8 milhões de documentos. 8 milhões de documentos divididos em diversos suportes. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês verem, porque nós temos 22 tipos de suportes diferentes. E hoje, se vocês verem aqui em mapas e plantas, nós temos o maior conjunto de plantas urbanísticas e arquitetônicas de Brasília.
nós temos cerca de 50 mil mapas e plantas que eu vou mostrar daqui para frente, contribuíram significativamente para a revitalização, para a reconstrução, para a recuperação daquilo que um dia foi construído nos idos de 1960. Então, imaginem que esses 22 tipos de suporte, cada um merece um tratamento adequado, merece uma temperatura adequada, uma umidade adequada, uma iluminação adequada, uma guarda adequada, e isso hoje é que faz parte do acervo do Arquivo Público aqui no DF. Esses são os 44 fundos arquivísticos. Muito interessante dizer que nós temos mais fundos privados, ou seja, mais pessoas que entregaram aí o acervo de seus familiares ou de suas empresas aos nossos cuidados do que os próprios fundos públicos. E aqui eu trouxe alguns pequenos exemplos para que possam ajudar vocês. Talvez alguns vocês conheçam, outros não. Esse primeiro prédio à esquerda é o Brasília Palace Hotel, um hotel icônico aqui de Brasília. Aqui embaixo você tem o prédio do Instituto Histórico Geográfico do Distrito Federal. Aqui, então, aqui no meio, você tem o Atahualpa, né, professor? Atahualpa, que é o construtor do aeroporto do Distrito Federal. Aqui a gente tem o Ernesto Silva, que inclusive dá nome, diretor da Nova Médico e diretor da Nova CAP, e trabalhou na área de educação e saúde também, e que dá nome ao nosso centro de pesquisa. Aqui embaixo nós temos uma grande jornalista que ajudou a fundar o UNB, Ivone Din, que era jornalista e veio do Brasil, veio a Brasília para montar a Universidade de Brasília. E, por último, que eu acho que todos conhecem, o jornalista Carlos Chagas, que muito fez aí, né, como correspondente em Brasília, e todos devem conhecer pelos canais em que ele passou. Então, suas famílias entregaram esses acervos aos nossos cuidados. Mas como é feito um planejamento para se cuidar de um acervo tão grandioso? Auxília, eu estou indo muito rápido, está bem? Está dando para acompanhar, não? Está ótimo, Adalberto. Está perfeito. Pode continuar no ritmo. Excelente. Dentro do nosso planejamento estratégico, nós trabalhamos com 4 objetivos. Fortalecer o sistema de arquivos, que é o CIAR-DF. Como eu disse para vocês, somos nós o órgão central de arquivos e somos nós que determinamos as políticas públicas em relação à gestão documental, à preservação, ao estabelecimento de tabelas de temporalidade, a tudo que se refere à gestão documental. A gestão de acervos dentro do... Eu vou explicar mais à frente. A gestão de acervos dentro do próprio arquivo. A nossa gestão institucional, que é muito importante para que o arquivo consiga desenvolver suas atividades, mas aqui eu quero deixar, depois de ouvir as palestras dos nossos amigos, dos nossos colegas, que eu pessoalmente, e aí permitam se eu estiver enganado, eu gostaria de incluir que a difusão é um aspecto muito importante no trabalho de preservação do patrimônio. É somente através da difusão, através de vários veículos de comunicação e de vários formatos que nós, no Arquivo Público, temos conseguido investimentos, temos conseguido visibilidade, temos conseguido uma série de benefícios, porque nós investimos na difusão do nosso acervo e da nossa história. E, principalmente, também porque nós pautamos a nossa atuação de forma apolítica e apartidária. Então, os veículos de comunicação nos apoiam fortemente em todos os aspectos, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, já, do que acaba acontecendo aqui no Arquivo Público do DF. Quando a gente fala sobre fortalecer o sistema de arquivos, nós estamos falando que, nesse momento, nós estamos terminando a revisão da modernização de todas as normas arquivísticas. Nós temos cerca de, professora Lília, nós temos uns 8, quantas normativas nós temos ao todo? Umas 7, 8?
Nós temos cerca de 7 ou 8 normativas que falam sobre que compõem a legislação arquivística. O que nós estamos querendo agora é criar um marco, é criar um documento que unifique tudo isso e simplifique a vida das pessoas e dos órgãos que vão fazer a gestão documental. Uma outra coisa que a gente vem insistindo bastante é sobre a capacitação e orientação técnica. Como nós temos que capacitar os órgãos todos, há uma mudança muito grande dos membros da equipe, das CESADs, das comissões setoriais de avaliação documental, dentro dos órgãos. E, paralelamente a isso, existe um outro grande problema, é que esses servidores, eles também têm que desempenhar suas funções, além das funções na comissão setorial. Então, é muito importante que a gente fortaleça a capacitação e a orientação técnica, não sobre a forma de polícia, mas sobre a forma de acompanhamento mesmo, para que nós possamos ajudá-los nesse trabalho de gestão documental. E com isso nós estamos criando agora, a professora Lilian, que é a coordenadora do sistema de arquivos, ela está terminando um monitoramento onde a gente consegue ter uma avaliação clara de qual é a situação de cada órgão dentro da gestão documental do GDF. Em que fase eles estão? Se eles já aplicaram alguma tabela de temporalidade, sejam das áreas meio, sejam das áreas finalísticas. E quais são os documentos históricos, incluindo plantas. Eu não vou mencionar nomes aqui, mas outro dia nós fizemos uma visita, que é uma visita de cortesia, não é uma visita de auditoria, onde nós encontramos plantas assinadas por Oscar Niemeyer e que precisam ser resgatadas com a máxima urgência, porque são um patrimônio da humanidade. A outra é a gestão de acervos, e é muito importante que, com esse trabalho de fortalecimento da capacitação, para que vocês tenham uma ideia, há cerca de 2 anos atrás, quem promovia as capacitações era a Escola de Governo. A Escola de Governo ela tinha 2 capacitações ao ano. Este ano, não é, professora? Nós devemos ter 14. 14. Então, multiplicamos por 7 o número de palestras para orientar os servidores sobre a importância da gestão documental e do tratamento documental, né, que é o curso de tratamento arquivístico. E, com isso, nós estamos recebendo também novos acervos, ou seja, chegam acervos novos para nós, mas que precisam de um tratamento adequado, exigem um período de quarentena, exigem esse período de tratamento, de higienização, de descrição, classificação, digitalização. Eles não podem ser integrados ao acervo atual, sob risco de contaminar esse acervo que aqui já existe. Fazemos a gestão de acervos intermediários dentro do arquivo público, como também dentro dos órgãos, né? E cuidamos muito bem para que nós melhoremos cada vez mais a gestão dos arquivos permanentes que aqui estão. Como eu falei para vocês, nós temos cerca de 50 mil, nosso conjunto cartográfico, urbanismo, de plantas, reúne aí 50 mil itens. E esses itens, neste momento, desde a nossa chegada aqui, eles passaram a ser planificados. Vocês vão ver em alguns vídeos daqui para frente que as plantas ainda seguem enroladas, mas a professora Lilian, que é nossa especialista em conservação aqui, e nos ajuda muito sobre isso, nos orienta sobre quais os tipos de papel, como planificá-los, e a gente vai caminhando para que, esperamos em breve, essas 50 mil plantas, 50 mil mapas, eles possam estar planificados. E por último, e não menos importante, nós precisamos garantir a proteção e uma gestão sistematizada. O nosso colega acabou de falar aqui que, e eu achei que ele foi muito prudente quando ele fala que não basta simplesmente digitalizar um documento, porque digitalizar um documento não o protege. Porque se você não digitalizar e não o descrever com os metadados corretos, você tem mais um problema. Além disso, mesmo com a descrição, você precisa de um sistema, de uma gestão sistematizada, para que você possa criar um sistema de busca ao pesquisador, ao professor, ao aluno, que permite ele encontrar a informação que ele necessita.
Então, um exemplo muito claro que eu costumo dar aqui é que outro dia nós recebemos a visita de uma estudante da Universidade de Brasília que estava interessada em saber sobre as histórias das olarias de Brasília, de São Sebastião, que é uma cidade aqui próxima, mas que forneceram tijolos para a construção de Brasília. Então, são temas muito específicos e que fazem parte desse ambiente de pesquisa, né, de cada um dos pesquisadores. Então, é necessário termos a proteção e uma gestão sistematizada do nosso acervo. Com isso, nós estamos, neste momento, abrimos um processo licitatório, estamos exatamente nesse momento numa fase de aquisição. O projeto já está em andamento de aquisição e instalação de uma sala segura, certificada para a proteção do nosso acervo permanente. Essa é uma sala que tem parede anti-chamas, que tem piso elevado, que tem um sistema por gases, porque se você tiver um sistema de controle de incêndio à base de água, você perde o seu acervo pela água. Então, para cada um dos diferentes tipos de suporte, nós temos um sistema diferenciado para essa proteção. Então, nós estamos vivendo nesse momento agora de avaliação dos projetos para aquisição e instalação de uma sala segura certificada. Como eu falei anteriormente, também estamos aqui licitando a compra de arquivos deslizantes. Não sei, talvez muitos de vocês já conheçam, mas são mapotecas deslizantes, para que a gente consiga armazenar por tema, pelo fundo, quais as plantas e seus diferentes formatos, para que a gente ganhe mais espaço e otimize espaços a esse acervo cartográfico, que é muito importante. E, claro, temos o acervo textual também, que eu passei há pouco. Eles são cerca de 7 mil caixas e reúnem cerca de 6 milhões de documentos. Nós iniciamos, no ano passado, o tratamento, a digitalização, a descrição e indexação, né, do acervo permanente. Nesse momento agora, e aí eu gostaria de convidar aí aos nobres colegas, né, que realmente falam sobre a dificuldade em obter recursos, que não desistam, que procurem sempre formas de obter recursos adicionais. Nós estamos, nesse momento, colocando todos os projetos do Arquivo Público no caderno de emendas da Câmara dos Deputados, estamos colocando os nossos projetos dentro do caderno de emendas parlamentares da Câmara Distrital, e acabamos de fechar um projeto agora com a FAPDF, deixa eu ver se eu acho aqui, está aqui, com a FAPDF, onde nós conseguimos mais de R$1 milhão para um projeto de descrição. Então, nós temos dentro do Arquivo Público hoje 23 profissionais, historiadores, arquitetos, biólogos, uma museóloga, uma profissional de ciências ambientais e até um especialista em software, que vai nos ajudar a sistematizar isso dentro de um sistema, para que esse acervo possa estar disponível e mais fácil, de uma busca mais assertiva aos nossos pesquisadores, aos nossos historiadores e estudantes. Então, que não desistam, que realmente, como foi falado anteriormente, que busquem novas formas. E também, da mesma maneira, como nós recebemos essas 50 mil plantas de diversos locais, muitas delas já chegaram em situação inadequada. Estavam guardadas em rolos de PVC, as suas bordas elas estão danificadas, muitas delas, devido à tinta ou devido ao papel, estão oxidadas, algumas estão rasgadas. Então, nós estamos, nesse momento, também buscando parceiros para promover a restauração desse acervo cartográfico que é tão importante para a memória arquitetônica e urbanística do Distrito Federal. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, e a gente já está acabando aqui do planejamento estratégico, sobre a gestão institucional. O que nós precisamos, como instituição, fazermos para que a gente continue a desenvolver um trabalho com excelência. Em primeiro lugar,
Nós estamos solicitando um novo parque tecnológico, onde a gente possa ter a redundância desse acervo, tanto em hardware, tanto em servidores, como em nuvem. Nós estamos revisando os nossos atos normativos, inclusive a nossa missão institucional. Não quero me antecipar aqui, mas há de se fazer, como foi dito também em uma das palestras, uma mudança talvez na natureza jurídica para que nós possamos captar recursos. Sim, porque existem entidades nacionais e internacionais interessadas a ajudar instituições como o Arquivo Público, ou como a FAO, ou como a CAU, enfim, existem instituições interessadas em ajudar. Então, como a Alicia falou, abrir um CNPJ, formalizar-se juridicamente é muito importante para a obtenção desses novos recursos. Precisamos manter a estrutura atual da nossa nova sede para que o nosso acervo aqui atual não seja deteriorado. Então, a gente tem hoje, e a gente construiu há cerca de um ano, uma sala climatizada para todo o nosso acervo audiovisual, né? E estamos criando POPs, protocolos operacionais, procedimentos operacionais padrão para todos os riscos referentes aos nossos servidores e também ao nosso acervo. E, da mesma forma, estamos investindo em capacitação e num ambiente organizacional mais adequado. Bom, aqui a gente já falou um pouquinho, então, como eu falei, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês quais são os nossos projetos para a mudança do modelo institucional, mas nós estamos aqui, acabamos de adquirir, foram 90 computadores que nós recebemos, Thiago? 60 computadores para um novo centro de pesquisa, e estamos pedindo aqui, então, um novo servidor para que a gente tenha tudo isso armazenado aqui. Bom, falando sobre esse nosso novo modelo de atuação, e a difusão é o nosso último pilar aqui, eu quero dizer para vocês, e aí é uma sugestão, mas foi uma estratégia que nós adotamos e tem surtido muito efeito, que é a estratégia do endomarketing. Muitas pessoas dentro do Distrito Federal desconheciam o papel e a missão institucional do Arquivo Público. Então, o que nós temos feito com essas capacitações são as visitas aos secretários, é falar um pouco sobre a importância da gestão documental e, mais do que isso, com a visibilidade que a gente obteve junto à mídia, nós estamos conseguindo construir uma imagem que nos permite a obtenção de recursos federais, a obtenção de recursos de institutos de pesquisa, de instituições como a FAPE-DF, e com isso também queremos mudar um pouco o nosso modelo de atuação. O Arquivo Público do Distrito Federal, criado em 14 de março de 1985, é um órgão de caráter cultural, técnico e científico, que tem por finalidade recolher, preservar, dar acesso e garantir proteção especial a documentos arquivísticos de valor permanente produzidos e acumulados pela administração direta e indireta. A missão do ARPDF é de aperfeiçoar continuamente a gestão, guarda e preservação documental no âmbito do GDF, facilitando a busca e acesso eletrônico ao patrimônio arquivístico com vistas à preservação e divulgação da história e memória do DF, com o objetivo de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na garantia de seus direitos e ainda de incentivar a produção de conhecimento científico e cultural. Em breve, o órgão contará com novo centro de pesquisa digital, amplo auditório e sala de cinema. Com essas revitalizações, queremos nos aproximar ainda mais das escolas, dos universitários e pesquisadores, oferecendo a todos mostras de filmes, palestras, debates,
aulas, exposições e pesquisa digital. O que nós estamos querendo aqui é nos aproximarmos da população e eu posso dizer que nós tínhamos uma postura muito reativa. Nós esperávamos os pesquisadores, nós esperávamos os estudantes, nós esperávamos as pessoas aqui. Nós estamos querendo agora fazer o contrário, nós queremos procurar as escolas, as universidades, queremos procurar o público em geral para mostrar um pouco do nosso acervo. Com isso a gente espera ganhar força, com isso a gente espera ganhar credibilidade junto à opinião pública. Bom, com isso, além desse programa de visitas escolares, nós estamos querendo criar também comendas, nós estamos querendo criar programas, nós estamos querendo criar concursos para que a gente possa criar prêmios, para que a gente, voltado a pesquisadores, para acadêmicos, para historiadores, estudiosos, amantes da história, porque, veja, acontece uma coisa muito interessante que todo pesquisador deve passar. Todos que precisam fazer uma pesquisa, um trabalho, sua tese, né, de doutorado ou de mestrado, você tem que procurar uma série de órgãos. Então, você começa, você vai no arquivo público, depois você vai no arquivo nacional, depois você vai no Museu Nacional, depois você vai aqui, depois você vai ali. Quando, na verdade, muito já foi percorrido, o mesmo caminho já foi percorrido mais de uma vez. Então, um dos nossos objetivos, claro, é que a gente crie um repositório digital aqui, com todos os trabalhos, teses, doutorados, tudo referente à história de Brasília, para que os estudantes, os historiadores possam buscar aqui, talvez, essa parte do caminho, eles anteciparem essa parte de um caminho que já foi percorrido, e que eles possam gastar de forma mais útil o seu tempo na busca de novas informações. Então, nós queremos criar esse prêmio da História Viva e, ao mesmo tempo, criarmos um repositório digital em parceria com instituições nacionais e internacionais, para que a gente possa construir pontes. Eu acho que o que nós precisamos é construir pontes. Fiquei muito feliz com a participação da Casa de Arquitetura aqui, que é uma casa que nós temos contato, que a gente conversa bastante, e eu fico muito feliz porque eles têm uma mentalidade muito voltada à criação de pontes. Então, isso é muito importante. Bom, isso daqui também é um motivo de grande orgulho para todos nós, porque nós somos uma das poucas instituições parceiras, e eu recomendo e posso apresentá-los ao Google, porque nós somos uma das poucas instituições que temos 5 exposições digitais dentro do Google Arts and Culture. Então, durante o processo de pandemia, onde as pessoas não podiam nos visitar, nem a fazer, nós preparamos 5 exposições, que aqui vocês estão vendo, e eu os convido a procurar, que vão falar sobre os núcleos de apoio às cartas. São depoimentos muito interessantes de cartas escritas por candangos saudosos de sua casa. Aqui é a nossa Praça do Cruzeiro, que nós descobrimos, até o nosso historiador, nosso professor Elias, descobriu durante as suas pesquisas fatos que eram da grande maioria da população. Falamos da Comissão Cruz, uma comissão formada por uma série de notórios aí, geógrafos, engenheiros, cartógrafos, que aí fizeram a primeira demarcação no primeiro quadrilátero do que foi Brasília. Essa exposição eu recomendo muito, a história do Lago Paranoá, porque o Lago Paranoá, não sei se todos sabem ou não, ele é um lago artificial, ele encheu, ele foi feita uma barragem e alguns rios acabaram enchendo esse lago. E nós temos algumas imagens antes do lago encher, e temos imagens subterrâneas da cidade que ficou submersa abaixo desse lago, que é a Vila Mauri. Então, eu recomendo fortemente. E a última exposição é da Estaca Zero, que foi o local onde Lúcio Costa determinou que se fizessem as primeiras medições. A partir desse local foi onde todas as demarcações de todos os prédios, avenidas, foram demarcadas em Brasília. Auxília, preciso ir mais rápido? Está indo bem, estou quase acabando. Tá, pode concluir.
Tá. Bom, por último, pessoal, e aqui tem um videozinho, aqui vai ter que fazer a mesma coisa, né? Nós temos uma outra parceria, e eu volto a afirmar, parcerias são muito importantes. Nós temos uma parceria com a TV Câmara Distrital, onde nós desenvolvemos um programa que se chama Pioneiros. A cidade é relativamente nova, mas muitas pessoas que aqui chegaram para construir a cidade, muitas, inclusive por conta da Covid, vieram a falecer. E essa história foi junto com eles. Então, nós estamos numa verdadeira corrida com o tempo para que nós possamos conhecer e juntar esses fragmentos da história que essas pessoas têm e que, quando nós os conhecemos, ajudam a integralizar o entendimento do que foi a construção de Brasília. Agora. Ah, Brasília, quantas histórias você guarda, hein? São muitas, viu? Você vai se surpreender com as curiosidades, fatos e relatos de quem chegou na nossa capital lá no início de sua criação. Senta que lá vem história de pioneiro, como integrante de uma das primeiras bandas de rock de Brasília. E o bar que nunca fechou desde 1970. A primeira missa realizada em Brasília. Nós temos a testemunha ocular desse grande evento. Todas essas histórias e muitas outras você confere no programa Pioneiros na TV Câmara Distrital, todo sábado à 13h, com reprise de segunda a sexta às 18h. Sintonize na TV aberta o canal 9.3 ou na NET o canal 11. Ah, e não se esqueça, siga a TV Distrital nas redes sociais. Vocês viram algumas plantas aí, vocês viram um senhor... Ele foi uma das nossas primeiras entrevistas. Esse senhor que a gente fez um projeto Pioneiros, ele tem uma história muito peculiar e que eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente. Estou aí com 20 minutos de apresentação e eu já estou seguindo para o final. Esse senhor, ele foi estagiário de Oscar Niemeyer e ele saiu de uma cidadezinha de Minas Gerais porque ele era um fã de Oscar Niemeyer, o trabalho dele, e ele veio para Brasília pedir emprego e empregaram ele no escritório de Niemeyer, e ele trouxe até nós, e nós temos aqui conosco os esboços e os rascunhos do que não foi Brasília. Nós temos hoje aqui os rascunhos da catedral, a primeira catedral esboçada por Niemeyer, que não se parece em nada com a atual. A gente tem uma Praça dos Três Poderes, onde a gente vê a catedral dentro da Praça dos Três Poderes, e que possivelmente foi retirada exatamente por sermos um Estado laico. Mais alguma questão em relação a uma série de fatos históricos, mas a catedral parecia um pires de leite, perdão da palavra, ele era um pires de leite, não era essa catedral de formas tão feminina como ela tem hoje, uma mão orando, não é? Então, isso é muito interessante, nós estamos resgatando isso. Isso nos dá motivo de muito orgulho. Agora, como eu falo sobre as parcerias, eu vou rapidamente mostrar para vocês a quantidade de matérias que nós geramos pela história, não só em Brasília, como televisões do Brasil inteiro. E depois eu vou fazer um pequeno depoimento, mas nós temos hoje parcerias com a TV Cultura, nós fizemos agora uma parceria com a CNN Internacional, fizemos agora um documentário para a televisão alemã. Então, o que eu quero dizer é que Brasília, ela causa, ela transmite esse amor não só aos brasileiros, mas às pessoas do mundo inteiro. Todos procuram Brasília pela sua unicidade, pelo seu valor, né? Pelas suas linhas. Então, aqui vem um pouco, e a gente trouxe aqui rapidamente, só para que vocês possam ter uma ideia. Nós conseguimos falar do Zoológico de Brasília, nós conseguimos falar, infelizmente, não são só matérias boas, sobre estupros e assédio na construção de Brasília, sobre o Jardim Botânico, por uma igreja, uma obra de arte do Volpe que foi apagada dentro de uma igreja. Aqui o nosso banco de imagens, nossa disponibilização de 1,5 milhão de imagens. Aqui uma série de reportagens que foi feita pela Rede Record, com quatro episódios do Lago Paranoá, não é isso, professor? Sobre as pontes do
do Lago Paranoá, sobre a ponte JK. Muito se fala sobre arquitetura e há muita curiosidade sobre isso. Então, aqui a gente mostra a inauguração de Brasília, como foi, baile, corrida de fogos, todos os documentos e tudo que a gente tem aqui a oferecer. Tem aqui todos os traços do lago, tudo que é possível ser feito e falado sobre Brasília está aqui conosco, e o que nós tentamos fazer é gerar pauta, porque são pautas positivas, são pautas apolíticas e são pautas apartidárias. Não há uma semana sequer que nós não tenhamos um veículo de comunicação aqui no Arquivo Público fazendo uma matéria com os nossos historiadores, comigo, com os nossos servidores. Então, é isso que eu quero essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Fomentem isso, porque infelizmente, estamos sendo inundados por pautas negativas a maior parte do tempo. E a história é uma pauta positiva. Então, orgulhem-se disso, vendam essas pautas. Eu tenho certeza que todas as emissoras de televisão vão querer ter esses retratos. Da mesma maneira, eu quero dizer que as redes de televisão nos procuram também semanalmente, e aqui eu trouxe 3 depoimentos para que vocês entendam qual é a importância de um arquivo público para um veículo de comunicação como a televisão. Tá? Eu trouxe aqui o depoimento de uma pessoa, de uma pessoa que doou um acervo, que era o presidente da Associação dos Candangos Pioneiros, de uma outra pessoa que é da TV Globo, uma outra pessoa que é da CNN Internacional e o último diretor da TV Cultura, para que vocês entendam. Tudo isso é muito rápido, mas mostra um pouco do trabalho que se pode fazer em parceria com veículos de comunicação e chamar a atenção do governo e de outras entidades para apoiar os seus projetos. Quando a Assembleia Geral da Associação dos Candangos Pioneiros decidiu por sua extinção, nós tivemos em mãos um grande problema. Para quem nós iríamos transferir o nosso acervo documental? Foi uma pesquisa, claro, tivemos que procurar saídas para honrar, inclusive, a nossa própria existência. E nós encontramos isso no Arquivo Público do Distrito Federal. Conhecemos a estrutura física, conhecemos as pessoas, e isso nos deu a tranquilidade de transferir todo o nosso acervo para que ficasse aos cuidados dessa instituição. Uso o arquivo público como base para o meu trabalho. Eu lembro de uma vez que eu precisei desse acervo do arquivo para fazer uma reportagem sobre o aniversário de Brasília, os 60 anos de Brasília. Fiz uma série de reportagens com esse material coletado, apresentado para mim, por essa equipe do arquivo público. O Arquivo Público do DF está vivendo um novo momento. Várias parcerias estão sendo feitas para modernizar e aprimorar, ou seja, trazer o mundo tecnológico para o acervo histórico, uma verdadeira transformação digital. Dentre as parcerias destacamos Google, TV Cultura, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Secretaria de Economia, Rodoviária e Escola de Governo. A Fundação Padre Anchieta, por intermédio da TV Cultura, está produzindo uma série documental sobre o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que se fosse faria 120 anos, assim como uma fotobiografia em homenagem ao ex-presidente. E o Arquivo Público do Distrito Federal foi importantíssimo para esse processo de consolidação do nosso projeto. Através das equipes do Adalberto e também da Grace, nós podemos contar com uma equipe muito qualificada, bem treinada tecnicamente, bem como de recursos de pesquisa que pouco se vê no nosso país. O que eu posso dizer, a experiência foi das melhores. Nós podemos ter o acesso a todos os arquivos, a todas as fotografias, inclusive a vídeos sobre o ex-presidente Juscelino Kubitschek. E essa experiência ela foi muito importante, ela foi incrível, né, para esse projeto. O que eu posso dizer é que o arquivo é um patrimônio dos brasileiros, não só do Distrito Federal, e que ele merece ser não só preservado, mas merece também ser incentivado e conhecido. Quando um professor, um jornalista, a gente pensa em fazer uma pesquisa, a primeira coisa que a gente faz é recorrer ao arquivo público. Recentemente eu precisei fazer uma pesquisa sobre os 62 anos de Brasília e a gente contou um pouco da história não muito conhecida no resto do Brasil. Eu fui ao Arquivo Público de Brasília. Lá fiquei impressionado pela dedicação, pelo amor, pelo carinho dos profissionais com o arquivo público, com o material que eles têm lá e ao mesmo tempo com a história. Eu agradeço demais a todos os profissionais pela dedicação, pela atenção e o carinho que tiveram comigo ao fazer a pesquisa por quase 2 meses. E por conta disso, nós recebemos, então, o selo de Programa Memória do Mundo. E aí, como nós estamos falando sobre a questão urbanística e de arquitetura, é importante que vocês saibam que, graças ao acervo do Arquivo Público, nós ganhamos
o selo de Programa Memória do Mundo da Unesco, porque graças ao nosso acervo nós conseguimos revitalizações que pareciam impossíveis. Então, a revitalização do Teatro Nacional foi possível graças ao nosso acervo, da Piscina com Ondas, das Praças das Fontes, Setor Comercial Sul, Setor Bancário Sul, o Panteão da Pátria e da Liberdade, o Shopping Conjunto Nacional, do próprio autódromo que vai ser agora restaurado, foram com plantas do Arquivo Público, a Festa dos Estados, uma casa do artesão de Planaltina, que, inclusive, foi uma questão, inclusive, judicial, não é isso, professor? Teve uma questão judicial sobre o que fazer, a torre de TV, desenvolvida por Lúcio Costa, o próprio aeroporto, a rodoviária e uma das vias mais importantes aqui de Brasília, que é a W3 Sul. Graças ao acervo do Arquivo Público, nós conseguimos ajudar esses locais a manter a sua integridade, a sua originalidade, e isso nos enche de orgulho. E, por último, deixamos para o final, para onde é o nosso futuro. Nossas pesquisas nos mostraram que existe programado um projeto para uma sede própria que foi desenvolvido por Oscar Niemeyer para ser colocado no eixo monumental. Então, nesse momento, nós estamos em articulação, pedidos, contatos com vários órgãos do governo para que o Arquivo Público do Distrito Federal tenha a sede que merece dentro dessa nova proposta institucional que nós queremos fazer. Então, pessoal, era isso. Eu quero dizer que vocês podem contar irrestritamente com o apoio do Arquivo Público do Distrito Federal. Peço desculpas se me alonguei, mas é muito difícil não esboçar a minha paixão por esse tema, que é Brasília. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigada, Adalberto. Foi excelente. E que bom ver, constatar a riqueza do trabalho de vocês. Parabéns de verdade. Eu tenho certeza que todos que estão aqui assistindo ficaram encantados. Eu, particularmente, como disse, vou a Brasília passar uma semana com meus alunos, visitando as obras, e quero ir aí ver de perto, né, esse trabalho. Parabéns. Por favor. Eu vou passar agora a palavra para o Rodrigo, para ele fazer a apresentação dele. No final, a gente abre para perguntas. Tá joia? Bom, primeiro, boa tarde, né? Agradecer aqui pelo convite. É um prazer estar em mais um evento com você, fortalecendo essa rede da gente, né? E eu estou aqui representando a Fundação Joaquim Nabuco, que é um órgão que foi criado em 49, é uma fundação de pesquisa, foi criado como uma fundação de pesquisas sociais, hoje está ligado ao Ministério da Educação. E, a partir dos anos 70, com a ampliação do acervo da fundação, foi necessária a criação de um centro de documentação. A fundação, criada em 49, começa a desenvolver as pesquisas já nos anos 50 e começa a reunir o acervo da instituição nos anos 50, a biblioteca é criada nos anos 50. E aí esse acervo foi sendo acumulado e sendo guardado na biblioteca, sendo guardado no museu, mas aí, nos anos 70, se resolveu criar um centro de documentação propriamente dito, né? E é onde hoje eu trabalho e é onde se guarda a maior parte do acervo da Fundação, né? Com exceção do acervo museológico, que hoje está no Museu do Homem do Nordeste, o CEIBRA, que é o nome do centro de documentação da gente, ele guarda todo o resto do acervo documental da instituição. Então, a gente tem uma biblioteca com mais de 130 mil exemplares desses, os mais antigos remetendo ao século XVI, XVII. Tem o setor de iconografia, que é onde eu trabalho, tem um setor de documentos textuais, tem uma cinemateca, tem uma fonoteca com partituras, com gravações em LPs, tem um setor de história oral também, com diversas entrevistas gravadas. Então, dentro desse centro, essa documentação ela não só tem um domínio da região Nordeste, que é o escopo inicial da Fundação Joaquim Nabuco, mas ele acaba se ampliando e a gente tem documentação do país inteiro. Inclusive, tem uma coleção sobre a construção de Brasília, que eu acabei não colocando aqui na apresentação, porque eu imaginei que Brasília... Muito nos interessa, Rodrigo, muito nos interessa. Vamos focar. Antes, né, na outra fala da mesa, então acho que por isso que eu também não coloquei.
E dentro do centro de documentação, que hoje a gente tem cerca de 2 milhões de documentos, né, somando tudo, né, pinturas, fotografia, documentos textuais, partituras, LPs, enfim, filmes. Eu fiz um recorte dentro dessa coleção, puxando para o tema do seminário, que são os documentos da modernidade que estão presentes no acervo da Fundagem. Então, a minha fala vai ter 2 momentos, né? Um primeiro, que é um recorte geral nos acervos da iconografia. O setor de iconografia tem aproximadamente 200 coleções de imagens, são coleções, algumas abertas, outras fechadas, são coleções de titulares, de fotógrafos, de arquitetos, enfim. E o outro momento que eu vou falar de uma coleção específica de um arquiteto que se chama Mário Russo. Então, nesse primeiro momento, eu fiz esse recorte geral, que aí são esses documentos que dê um foco maior no Recife, que é o grosso da nossa coleção, mas no final eu ainda aponto alguns outros documentos em outras cidades que a gente possui. E aí eu vou mostrar agora para vocês esses documentos, algumas edificações daqui do Recife, que dentro desse contexto da modernidade, que a gente tem documentação sobre elas, né? Então, no recorte que eu fiz aqui, eu coloco 1 ou 2, 3 imagens, mas assim, dependendo do edifício, a gente tem uma série gigantesca de imagens que aí acabava não cabia fazer uma apresentação extensiva. E também, assim, também não coloquei todos os edifícios, né? Eu fiz um recorte também de alguns exemplares mais significativos, alguns mais conhecidos também. Então, vamos lá. Primeiro, né, acho que desses documentos a gente tem uma série importante das obras de Luiz Nunes, né? São fotos feitas nos anos 30 e 40. Luiz Nunes foi um arquiteto formado na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Ele era um arquiteto mineiro e vem para cá, para o Recife, na década de 30. Ele é um pioneiro, né, na divulgação de uma linguagem modernizante aqui em Pernambuco. Então, a gente tem várias fotos desse período inicial, né, da divulgação desses ideais modernistas aqui em Pernambuco, né? Então, tem essa foto, que é a Caixa d'Água de Olinda, que foi construída em 34. É uma foto feita já no final da década de 30, por Benício Dias. Benício Dias é uma das nossas principais coleções fotográficas. Ele foi um fotógrafo que atuou aqui entre os anos 30 e 60, mais ou menos. Ele foi contratado pelo IFAM, na época, que era ISFAM. Então, na própria coleção dele, tem uma documentação muito extensiva dos monumentos tombados pelo IFAM no período, que ele era um dos responsáveis por fazer esse levantamento fotográfico para o Arquivo Central do IFAM. E ele também era muito próximo daquele grupo intelectual que estava espontando aqui em Pernambuco naquele período. Então, ele fotografa muito dessa dinâmica, dessa transformação na arquitetura a partir dos anos 30, né? Um dos exemplares é esse, a Caixa d'Água. Eu vou colocar aqui, eu tentei colocar as obras numa ordem cronológica, então, às vezes eu vou e volto num arquiteto, tanto que agora eu já pulei para Burle Marx, né? Burle Marx tem os primeiros jardins modernos deles, são aqui no Recife, também da década de 30. Então, a gente tem várias fotos da Praça de Casa Forte, e algumas, inclusive, antes da intervenção dele no jardim. Tem vários jardins de Burle Marx aqui, que a gente tem as fotos dos espaços antes da construção e depois da intervenção dele. Então, essa é a Praça de Casa Forte. Tem uma série incrível de Benício Dias, também dos anos 30, que é com a vegetação ainda, as árvores que hoje são de grande porte ainda estão pequenas, né? Então, a gente tem uma documentação bastante extensiva da Praça de Casa Forte. A Praça Euclides da Cunha, que também era chamada de Cactário da Madalena, que foi uma praça onde ele usou a vegetação típica da Caatinga. E é curiosa essa foto que a gente vê atrás do edifício do Clube Internacional, que é um edifício contemporâneo, a praça é um edifício neocolonial, projeto de Heitor Maia Neto, que é contemporâneo à praça moderna do Burle Marx, né? A escola, aí a gente já volta para Luiz Nunes, que é o projeto da Escola Rural Alberto Torres, que é de 36, que a gente também tem uma vasta documentação fotográfica desse período, da escola, também nos anos 40, nos anos 50. O Reformatório de Menores, que foi construído também em 37, que é um projeto também de Luiz Nunes, que aí, hoje, ele é a sede a reitoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco. A gente também tem fotos dele da época, né, dos anos 40. O Palácio da Fazenda, que foi um projeto de 39, que é um projeto de Fernando Saturnino de Brito, que ele trabalhava
vem para Pernambuco também nesse período. E é curioso, nesse caso do Palácio da Fazenda, que a gente tem uma série de imagens que mostra desde a construção do terreno, o prédio anterior que tinha, que era um prédio neoclássico, a demolição desse prédio, a construção do edifício, que é o Palácio da Fazenda, e também uma série de imagens com o edifício já pronto, né? E aí é curioso, nessas imagens, são fotos tiradas a partir da Praça da República, que também é um projeto de Burle Marx, feito também nos anos 30, que foi uma intervenção num jardim já existente, e nessas imagens aqui já é o jardim após a intervenção do Burle Marx. Tem também uma série muito grande sobre a Avenida Guararapes, que a Avenida Guararapes é um projeto que se desenvolve aqui a partir de 1938 e vai até o fim da década de 40, que é uma avenida que é construída dentro do bairro de Santo Antônio, o bairro é rasgado para a abertura dessa larga avenida, a construção desses edifícios modernos. E a gente também, nesse caso, tem uma série de imagens que mostra a demolição de todos esses quarteirões e a substituição daquela arquitetura, aquela arquitetura historicista, com um traçado urbano já vindo desde o período colonial, e a demolição de tudo isso e a abertura dessas vias, né? E também a construção da Ponte Duarte Coelho, que é a ponte que complementa a avenida, que conecta a Avenida Guararapes, no bairro de Santo Antônio, ao bairro da Boa Vista, que é uma ponte projetada também no final da década de 30, e da própria construção dos novos edifícios da Avenida Guararapes, né? Nesse caso, o edifício Sulacap, que é um edifício de 41, e a gente tem, desde o começo da construção das primeiras lajes do edifício até o edifício já pronto, finalizado, e também mostrando a inserção aos poucos da avenida naquele tecido urbano do bairro de Santo Antônio, né? Nesse caso, numa dessas imagens, a gente consegue perceber a Igreja do Paraíso, que depois foi sendo demolida para a construção de um outro edifício que complementa o conjunto da Avenida Guararapes, e toda a série que mostra a construção desses edifícios da avenida, né? Desde do terreno todo limpo, né? Até a construção os pormenores da construção dessas edificações. E nesse conjunto da Guararapes, é curioso que a gente pode perceber, esse edifício à direita é o Cine Arte Palácio, que é um projeto de Rino Leve de 40. Nessa área da cidade, a gente tem dois projetos de Rino Leve, que um é o Cine Arte Palácio, que a gente tem várias imagens, e o outro é o edifício Trianon, também de 40, que ele fecha a Avenida Guararapes de um lado, na ponta do rio, sendo contraposto do outro lado pelo edifício Central dos Correios, que é esse edifício do lado à esquerda da imagem, e essa é uma imagem já da avenida pronta, já nos anos 50, né? O edifício em Conquista também, que é um edifício do Instituto de Aposentadorias e Pensões, que ele é construído em 42, é um projeto Cássio Frederico Ferreira. Mesma situação da Avenida Guararapes, a gente tem todo um contexto que mostra a demolição dos edifícios, das edificações historicistas que existiam ali, e a construção do edifício com placas indicando o nome do edifício, o início da obra, e até já o edifício pronto, né, recém-inaugurado. Também tem uma série importante dos postos de observação e socorro, que são os postos salva-vidas, foram construídos em 1943 na Avenida Boa Viagem, que é um projeto de Hélio Shoa. O projeto também da Rádio Jornal do Comércio, de 48, a gente também tem uma série de fotografias, algumas fotografias aéreas também. O edifício Capibaribe, que também é um dos arranha-céus que vão despontar na cidade a partir dos anos 40, que é um projeto de Hugo Marques. A gente, nesse caso, tem tanto fotos durante a construção, quanto fotos já do edifício inaugurado. O Hotel Boa Viagem, de 53, que é um projeto de Américo Campelo. E, nesse caso aqui, é interessante, que isso é uma foto de 65, mas é uma foto colorida, que, na época, esse tipo de imagem era muito raro no Brasil para os fotógrafos brasileiros acessarem esse tipo de filme, que era os filmes de cromo. E a gente tem uma série importante que mostra o centro do Recife nos anos 60 e também o Hotel Boa Viagem, que foi feito por essa antropóloga americana, Catarina Real, que ela vem nos anos 60 estudar o Carnaval do Recife e ela acaba fotografando muito a cidade. Então, são possivelmente as primeiras imagens coloridas do centro da cidade feitas nos anos 60.
O edifício Caeté também, que é um projeto de Bossói, que é de 54, a gente tem uma vasta documentação dele também, desde do edifício que existia no local, a demolição desse edifício e a construção do Caeté. O Banco do Brasil, que é hoje a sede do Banco do Brasil, foi construído em 1955, que é um projeto de Rubem de Almeida Serra. A gente também tem a mesma situação, a gente tem a série o casario que existia no local, a demolição desse casario e a construção do edifício com fotos do prédio já pronto, já inaugurado e sendo utilizado, né? Aqui também é outro caso, esse prédio hoje pertence à Fundação Joaquim Nabuco. Ele foi um projeto de Luiz Acioli, que era um arquiteto carioca, que trabalhava para o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Nos anos 50, o INEP resolve abrir uma escola experimental no Recife, e aí Luiz Acioli projeta esse edifício dessa escola em 57, ele é construído, a escola funciona durante alguns anos, e durante a ditadura a escola é fechada, e o conjunto edificado da escola ele é incorporado à Fundação Joaquim Nabuco. Nessa época, até hoje, esse edifício se mantém lá, né? Então, a gente tem uma série importante sobre esse edifício que mostra a construção dele, mostra o dia a dia, ele sendo utilizado enquanto escola, que são fotos também dos anos 60. O edifício Brasilar, que é um edifício de 58, que também foi tido como um dos primeiros arranha-céus do Recife. Aqui também é outro caso que a gente tem uma série bem interessante que mostra os sobrados que existiam no local, a demolição desses sobrados e a construção do edifício. O edifício também do Banco da Lavoura, que é o único projeto de Vital Brasil aqui no Recife, a gente tem também a mesma situação. As edificações que existiam no local, o edifício sendo construído e o edifício já pronto, inaugurado. E nessas duas imagens é interessante ver também essa edificação que tem escrito a Festa do Ano, que já é uma edificação que tem umas feições mais modernizantes. Ela substituiu um sobrado que existia no local, mas não durou muito tempo também, né? Na segunda imagem a gente vê que ela já foi demolida, porque nesse local foi construído o edifício Bancip, que é hoje o edifício Guararapes, que é um projeto também de Bossói, que a gente também tem essa série de imagens que mostra o edifício sendo construído. O prédio da Sudene também a gente tem algumas imagens, que é um prédio de 68, e a sede da Refesa, que é dos anos 70, que é um projeto de Frank Svensson e Marcos Domingues, que a gente também possui algumas imagens. Dentro desse contexto do Recife, eu fiz um recorte mais focado no Recife, mas dentro da coleção da iconografia a gente tem vários outros documentos que mostram edificações dessa modernização da arquitetura, não só no Recife, né? A gente tem, por exemplo, o Banco do Brasil de João Pessoa, que é de 38, um projeto de Firmino Saldanha. A gente tem o pavilhão da General Electric na exposição do quarto centenário da cidade de São Paulo, que foi construído em 54. Inclusive, a gente tem alguns documentos dessa modernização da arquitetura num contexto internacional. Por exemplo, a gente tem imagens do Havana Riviera, que é um hotel que fica na cidade de Havana, construído em 57, né? Então, é um acervo muito amplo, é um acervo assim, muito vasto, muito aberto a diversas pesquisas, né? Não só sobre nesse recorte da modernização da arquitetura, não só no Recife, mas também no contexto brasileiro, no contexto internacional. E agora eu vou para a parte, né, do arquivo Mário Russo, né? Mário Russo foi um arquiteto italiano. Ele nasce em 1917 em Nápoles, né? Ele se forma na Escola Superior de Arquitetura em Nápoles em 42, e em 49 ele vem convidado por Murilo La Greca para assumir as cadeiras de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco. Em 49 ele também é convidado pelo reitor Joaquim Amazonas para projetar o novo campus da Universidade do Recife, que estava saindo do centro da cidade e ia para uma área no subúrbio, no Engenho do Meio, ali entre o Engenho do Meio e o bairro da Várzea, né, que é onde hoje o campus da Universidade Federal de Pernambuco, né, o nome que a Universidade do Recife se transformou em Universidade Federal de Pernambuco, é onde a universidade hoje se instala, né. Esse acervo, ele pertenceu ao Mário Russo durante toda a vida. Mário Russo morre em 97, e no fim dos anos 90, Renata Campelo Cabral, que hoje é professora do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal, ela estava fazendo uma pesquisa sobre a obra de Mário Russo. Então, ela vai à Itália, ela entra em contato com a viúva do Mário Russo, e ela tem acesso a essa documentação,
e ela consegue recolher esses documentos do período que o Mário Russo esteve no Brasil. O Mário Russo fica no Brasil de 49 até 1957, ele fica no Recife até 55, depois se muda para São Paulo e depois retorna para a Itália. Então, ela reúne essa documentação do período que Mário Russo viveu no Brasil, ela faz a pesquisa dela, né, ela defende a dissertação dela, e em 2004, ela doa todo o acervo que ela conseguiu reunir nesse período com a viúva do Mário Russo para a Fundação Joaquim Nabuco. Então, é em 2004 que a gente recebe esse acervo. É um acervo que, dentro da organização do Centro de Documentação, ele está dividido em 2 grupos, que é o acervo textual e o acervo iconográfico. Essa documentação textual, ela possui 78 documentos. Aí, esses documentos, eles estão distribuídos entre produção intelectual, que são os textos escritos pelo próprio Mário Russo, as correspondências que ele trocou, documentos de trabalho, né, nesse período, algumas publicações, produção de terceiros, né, de outras pessoas que ele guardava, e folhetos impressos, né? Então, dessa documentação textual, trouxe alguns documentos, assim, para mostrar, para vocês terem uma ideia, né, do que é esse conjunto, né? Tem um manuscrito dele em português sem datas, que ele discute a relação do homem com a arquitetura. Tem cartas para o reitor, né, que ele passou boa parte do tempo escrevendo em italiano e português, então é uma documentação que tem nas 2 línguas, né? Mesmo ele já estando aqui no Brasil há algum tempo, ele continuava escrevendo algumas coisas em italiano. Tem o programa, né, da primeira aula que ele deu na cadeira. Ele foi professor durante esse período da cadeira de composições de arquitetura. Então, a gente tem, né, nessa documentação o programa da disciplina dele. Tem os quadros demonstrativos das obras, né, do acompanhamento que ele fazia das obras de construção dos edifícios do campus da universidade. Uma tabela básica de honorários que foi produzida pelo IAB nos anos 50, que ele guardou, né, ele manteve essa tabela junto com a documentação dele. O programa da cadeira de grandes composições de arquitetura, que era da Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro, que é um programa escrito por Arquimedes Memória, que possivelmente ele deve ter usado alguma coisa desse programa quando elaborou o programa dele, né, na grade curricular daqui, da universidade daqui. O discurso de formatura dos arquitetos de 1952 foi produzido por Maurício Castro. Enfim, é uma documentação bastante vasta. Já em relação à documentação iconográfica, a gente possui 2 grupos. Um primeiro, que são 108 desenhos feitos pelo próprio Mário Russo ou pela equipe do Escritório Técnico da Cidade Universitária. Então, desses desenhos, a gente tem estudos, plantas, cortes, fachadas, perspectivas, dos projetos que ele fez aqui no Brasil. Ao todo, Renata documenta 22 projetos e a gente tem documentos sobre esses 22 projetos. E alguns mais completos, outros com poucas informações, mas a gente tem... alguns não foram construídos, muitos já foram... Dos que foram construídos já foram demolidos. E, no conjunto fotográfico, são 195 fotografias, que aí são os edifícios em obra, os edifícios já concluídos. São fotografias também são fotografias de desenhos que não se tem o original, que aí são perspectivas e plantas arquitetônicas da época, que ele fotografou, mas por algum motivo não guardou o desenho original, e fotografias de maquetes também, né? Desses 22 edifícios documentados, eu fiz um recorte, vou mostrar aqui 10 a vocês, né, para vocês terem uma noção da obra de Mário Russo, né? O primeiro projeto dele foi o próprio desenho do campus da universidade, de 49, então a gente tem uma série enorme de estudos que mostram toda a evolução desse projeto, né, até a versão final que foi feita no campus. Então, são vários estudos, vários layouts diferentes para o desenho do campus. A Faculdade de Medicina, que também é de 49, que é um dos primeiros prédios construídos no campus. O Hospital das Clínicas, que fica ao lado da faculdade, que a gente também tem foto da obra, foto da maquete, né? Inclusive, a primeira imagem, que ele está com um protótipo desses pilares, desse conjunto de pilares, que são pilares bastante característicos do edifício do Hospital das Clínicas. O Instituto de Biologia Marítima, construído em 52, que esse, infelizmente, já foi demolido, mas a gente tem vários registros do edifício sendo construído e do edifício pronto. Inclusive, essa última imagem é um painel pintado por Lula Cardoso Aires, que hoje faz parte do acervo do Instituto Ricardo Brenan,
que até eu acho até bem mal sinalizado. O painel ele fica num caminho para banheiros e você não faz noção que era um painel que pertenceu a um edifício projetado por Mário Russo e que já não existe mais, né? É um painel que mostra animais marinhos que estava muito ligado à função do edifício, né? Um outro instituto, que é o Instituto de Antibióticos, que é talvez o projeto mais conhecido dele aqui, talvez o mais bem preservado, que também fica no campus. Esse fica situado dentro do campus da Universidade Federal. A escola de engenharia, que não foi construída, mas tem uma série de esboços, de desenhos, de estudos, inclusive uma maquete do que teria sido o edifício para a escola de engenharia. A residência Milton Medeiros, que é um projeto de 1950, que é considerada a primeira residência moderna do Recife. Também a gente tem uma série de desenhos, dos estudos dele, até chegar à versão que foi construída. A residência John Westgeller também, que essa já foi demolida completamente. E a gente também tem tanto as fotografias da casa, quanto os estudos, né, para o projeto. A sede do Cabangue Yacht Club, de 53, que não foi construída. E esse já é um projeto da fase quando ele sai do Recife e vai para São Paulo, né, que foi entre os anos 55 e 57, que é um anteprojeto para o concurso da Casa do Trabalhador em São Paulo, né, que é um projeto que ele não ganha. Mas a gente tem essa documentação também do projeto que ele... do anteprojeto que ele fez para esse concurso. Bom, por fim, era isso que eu tinha para mostrar. Espero que vocês tenham conhecido melhor um pouco do acervo da Fundação. E, mais uma vez, ficar aqui, muito obrigado pelo convite. Olha, Rodrigo, eu que agradeço, porque eu conheço a estrutura da Fundagem, certo? Sei o quanto vocês são organizados. E tua apresentação, Rodrigo, foi muito legal, porque mostra o resgate, né, a importância da documentação para o entendimento da história da cidade, não é? O crescimento de Recife, você construiu aquela linha do tempo. Eu estava aqui printando os slides, mas, assim, gente, maravilhoso. Né? Eu posso mandar para você depois da apresentação. Manda sim, manda. Eu estou botando, inclusive, as imagens, eu estou compartilhando nos grupos do ICOMOSDoc, do Docomomo, de toda a rede, porque eu acho muito importante que as pessoas conheçam as coisas boas que nós temos. A gente não tem só problemas, não é? A gente tem coisas excelentes sendo feitas. A gente viu há pouco o arquivo DF, e viu agora um pouco do que tem na Fundagem. Isso e muito mais. E foi muito legal também, Rodrigo, porque você trouxe o tema da modernidade, que é o enfoque desse seminário, sem falar nas outras coleções que a gente sabe que a Fundagem tem, de arquitetura colonial, de arquitetura nordestina, arquitetura eclética, que o Rodrigo fez um livro lindo. Então, assim, gente, é uma diversidade e que eu acho bom que todos conheçam e a gente divulgue. Essas apresentações, elas vão ficar gravadas e vão ser subidas no canal do YouTube. Depois, quem quiser conhecer mais, entre em contato com as instituições e, sabe, mergulhem para vocês verem que coisas legais. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para o Adalberto passar o vídeo, e quem quiser fazer qualquer pergunta para os nossos convidados, sintam-se à vontade. Eu vou abrir aqui o chat, quem quiser pode levantar a mãozinha. Adalberto, você quer passar o vídeo agora? Todos esses registros, cartas, partituras e documentos estão muito bem guardados. E o melhor, estão todos à disposição da população no Arquivo Público do DF. E eu fui lá conhecer. O prédio que fica ali ao lado do autódromo é um mundo de possibilidades. A primeira parada é o Centro de Pesquisas, onde historiadores, estudantes e pesquisadores podem encontrar tudo o que precisam. Funciona assim: primeiro você faz uma busca, aí solicita um arquivo para um técnico que encontra o registro físico. No meu caso, pedi para ver aquela foto clássica da Avenida Monumental. Depois, o negativo é conferido na mesa de luz e digitalizado. Após preencher os documentos necessários, a gente recebe tudo por e-mail. Olha aí. Os originais ficam guardados em salas sem acesso ao público.
Para entrar nelas é preciso proteção para não danificar nada. Aqui estão todas as fitas e negativos que vão desde shows, documentários e até os originais dos filmes feitos na capital. Só pode olhar, sem encostar. Nessa outra sala, milhões de documentos, também originais, como uma das cadernetas de anotação da Missão Cruz, por exemplo, ou a partitura da Sinfonia da Alvorada com a caligrafia de Tom Jobim. E que tal a lista telefônica de 1960, ou a primeira edição do Diário Oficial do DF? Dá uma olhada no tamanho do lugar. Imagina o tanto de tesouros guardados aqui. Por fim, uma outra salinha que mal te conheço e já te considero tanto. Plantas, projetos, rascunhos e rabiscos mostram que Brasília já era espetacular ainda no papel. Saca só, a planta original das colunas do Palácio da Alvorada, desenhadas à mão, com todos os detalhes e assinadas pelo próprio Niemeyer. Ou um projeto de casas populares também de Niemeyer, para abrigar os candangos que resolveram continuar por aqui. E o projeto ultra detalhado da Praça dos Cristais, feito por Burle Marx. É muita coisa que continua constantemente sendo catalogada e restaurada. Ah, não me canso de repetir, é tudo público, ou seja, é meu, é seu, é de todo o DF, e ainda bem que o Arquivo Público cuida de tudinho para nós. Tá vendo? Agora não tem mais motivo para não conhecer tudo sobre Brasília. O Arquivo Público é público. Para conhecer, basta mandar um e-mail e agendar sua visita. Gostou? Então curte, comenta, compartilha, marca o amigo nesse vídeo. E é isso. Fantástico. Olha, gente, eu tenho certeza que não só eu, mas inclusive eu já recebi mensagens aqui privado elogiando ambas apresentações. E, gente, isso é um exemplo. Parabéns, Adalberto, pela sua energia. E eu acho muito legal nós, arquitetos, aprendermos com jornalistas, com administradores de empresa, gestores, como fazer as coisas. Porque muitas vezes a gente vive no nosso mundinho acadêmico, de pesquisadoras, e falta, às vezes, esse diálogo, entende? Profissional. E eu vi em você, eu vi na sua apresentação, Adalberto, a questão da gestão de uma forma tão, sabe, tão didática, tão clara, porque eu acho que é isso que falta um pouco na gente. A gente tem que ver quais são as nossas lacunas de formação, de informação, refletir sobre por que dá certo, ou por que não está dando certo. Né? E quando a gente vê também, fazendo um paralelo com o que o Rodrigo mostrou, e eu digo aqui como pernambucana, recifense, eu também, muita saudade da Caixa d'Água de Olinda. Eu morei 2 vezes em Recife. Então, gente, muita saudade. A Fundagem, gente, é uma fundação de pesquisas e estudos sobre a cultura nordestina. Como o Rodrigo falou aqui, são várias unidades, tem uma faculdade dentro de formação. É uma estrutura maravilhosa. E que legal que Centro de Documentação, Rodrigo, está nessa máquina, porque isso é que faz dar certo. Esse mesmo pensamento, talvez o pessoal das universidades públicas federais possam olhar esses modelos, seguir como referência. E a mesma coisa, as cidades. A gente viu aqui Brasília, DF. Por que a gente convidou o Adalberto? Por que convidou o arquivo? Porque nós, pesquisadores, já ouvimos falar várias vezes desse material e a gente não conhecia. Hoje a gente está tendo uma oportunidade de ver um pouco. E como a Adalberto aqui disse, e as matérias, quem quiser conhecer, basta agendar. Vamos ver como funcionam esses modelos. A gente, na sequência, agora, daqui a pouco, vai ver o caso do arquivo de Rio Claro, em São Paulo, com a Mônica Frandi,
que é a coordenadora da Câmara Técnica dos Arquivos de Arquitetura do CONARC, que também tem feito um trabalho lindo em São Paulo e ajudando ao MPD da UFRJ com sua expertise. Então, assim, bom, dito isso, porque eu não podia deixar de me colocar, porque estou realmente empolgada, certo? Mais ainda, e eu fico feliz em ver esses exemplos nacionais, entende? E tratando acervos da nossa modernidade, que é fantástico, certo? Eu vou abrir aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Quem quiser se colocar, levantar a mãozinha, que a gente tem alguns minutos para... Eu só quero reiterar que aqui no caso do arquivo público, isso é resultado da cooperação de um grupo de pessoas que abraçaram uma causa. Sozinho eu não conseguiria fazer isso, e graças a essas pessoas apaixonadas, que eu também me apaixonei, e é por isso que a gente não para, que eu digo para todo mundo, não parem diante do primeiro não, porque não você vai receber um atrás do outro. Não pare no segundo, não pare no terceiro, não pare no quarto, insista, seja resiliente e seja apaixonado pelo que você faz. E eu devo isso graças a essa equipe toda que está aqui comigo. O Adalberto, nesses 40 profissionais que trabalham contigo na equipe, quais são as formações básicas deles? Eu tenho historiadores, eu tenho bibliotecários, eu tenho advogados, eu tenho restauradores, e nós estamos agora, nesse momento, aguardando um concurso para que venham mais... Eu tenho um arquivista, mas eu estou aguardando... Tenho arquivistas, eu estou aguardando agora mais arquivistas, mais bibliotecários, mais historiadores... Porque o professor Elias, que está conosco aqui há quase 20 anos, ele insiste em se aposentar e eu não quero. E eu não quero, porque ele é uma enciclopédia viva. Não, a aposentadoria do assessor aí. Não pode parar, não, tem que continuar. Não pode parar, o professor Elias é a nossa... ele é a nossa enciclopédia aqui, mas enfim... Temos profissionais de diversas formações e o que a gente procura fazer, dentro das possibilidades, é adequar as competências e habilidades de cada um a cada um dos cargos. Mas uma coisa que eu defendo muito é que você não... Eu sou um jornalista, mas eu aprendi a amar arquivologia, a biblioteconomia, a conservação, a restauração. O que você precisa é de boa vontade. Se você quiser, você faz acontecer. Eu já administrei uma empresa de gerenciar a equipe, né, Roberto? E saber coordenar uma equipe multidisciplinar, né, que se conecta. Ô, Rodrigo, na fundagem, como é o perfil dos profissionais que estão cuidando do acervo da fundagem? Você é arquiteto. Doutor, eu tenho um arquiteto que eu esqueci. São historiadores, tem eu de arquiteto, tem bibliotecários. Basicamente, são essas 3 formações que estão lá no CEIBRA. Sim, isso é muito bom. Aqui é para Rodrigo, não porque era uma pergunta muito direta, assim, então eu queria que outras pessoas se manifestassem antes em relação aos temas que foram... Geral, né? Ao geral. Porque, Rodrigo, eu estou com um projeto que eu acabei de enviar, eu estou tentando trazer pesquisadores franceses para o Recife, tá? Mas não é um projeto que já foi aprovado, eu estou esperando a resposta. E nesse projeto, eu estou tratando das transformações da paisagem urbana. E aí, vendo a tua apresentação, eu fiquei pensando em fazer o convite para você, se você teria interesse em participar desse projeto que eu já encaminhei, mas eu tenho como inserir outras pessoas, entende? O tema já está fechado. Por isso que eu não sabia se eu levantava a mão aqui ou se eu falava com você depois. Muito documento lá a gente tem sobre isso, né? Sobre a transformação do Recife. Desde o século XIX, a gente tem toda uma documentação sobre o centro da cidade. Certo. Vai ser um prazer participar. Certo, porque eu não tenho ninguém para falar assim através de fotografias.
Eu acho que seria uma boa leitura, entende? Através das fotografias do Benício Dias, as transformações da Avenida Guararapes. Seria exatamente. Um tema excelente. Eu queria até parabenizar o Rodrigo, Adriana. Você viu que ele faz o antes, o durante a construção e depois. Eu falei, nossa, que legal aquilo. Né? E nesse seu projeto, eu acho que vai ficar perfeito isso, realmente. Pronto, então já vou incluir você aqui na lista. Legal. Obrigado pelo convite. Ótimo, as conexões sendo construídas, muito bom. Então, vamos lá. Aguilar levantou a mão. Vai, Aguilar. Posso fazer só uma perguntinha rápida? Não, primeiro eu quero parabenizar Rodrigo, foi muito bom ter visto essa documentação. Muita coisa eu conhecia, mas foi ótimo. Foi a cidade do Recife, né? E a minha pergunta é para Adalberto, porque ele foi muito positivo, muito otimista, realmente foi a mesa mais otimista que eu vi aqui de todas que apresentaram no seminário. E eu queria saber, Adalberto, dê uma dica para a gente de como é que a gente pode ser tão proativo para arranjar fundos monetários, assim, subsídios para pesquisa, porque eu estou com a sala com vários acervos encalhados, e eu não tenho, assim, eu sou professora, né, na UFPE, então, assim, mas quando a gente montou aquilo ali tudo do acervo Armando Holanda, foi um projeto do Funcultura, só que os editais hoje em dia estão muito difíceis, porque as verbas são muito exíguas para um projeto desse porte que a gente fez. E eu realmente não tenho visto uma saída para mim, para poder fazer. Eu estou com um acervo de um grupo, Arquitetura 4, e mais ou menos o porte, são vários tipos de fundos, né? Não tem, inclusive, digitais, mas não tem a mesma quantidade de desenhos de Armando Holanda, mas tem muitas revistas, tem muita coisa para ser restaurada, para ser digitalizada, e para ser colocada à disposição para pesquisa, e eu não sei onde é que eu vou captar fundos. Eu queria uma ideia, se vocês pudessem me dar. Guilar, qual é a natureza jurídica da sua instituição? Você sabe me dizer? É a universidade, né? Eu sou um laboratório dentro da universidade, eu não tenho CNPJ. Um laboratório dentro da... Mas, por exemplo, quando você faz captação de recurso, isso entra por fonte ou entra pela universidade? Eu entrei, quando eu fiz no Funcultura, foi com o meu CPF. Inclusive, assim, eu tive que contratar contador, é uma coisa bastante complicada. É complexa, é arriscada, né, para você, inclusive. Muito. Nós estamos, nesse momento aqui, pleiteando, inclusive, a mudança da natureza jurídica do arquivo público, porque existem várias fundações e várias empresas que me auxiliariam se eu tivesse se eu fosse uma fundação autárquica, por exemplo. Então, ser uma fundação autárquica te permite, então, talvez dentro da universidade você averiguar se você não pode ter uma natureza jurídica diferente dentro da universidade, né? Agora, muito importante é que, assim, eu estou há 2 anos à frente do arquivo público, né? Então, assim, todo tipo de evento que eu posso participar do governo, eu participo, me apresento, com muita sinceridade. Eu já devo ter mandado fazer uns 250, 300 cartões de visita. Eu entrego o mesmo cartão de visita para as mesmas pessoas. E aí, eu estou sempre falando, mas o que fez a roda girar para mim foi efetivamente me aproximar dos veículos de comunicação. Como jornalista, eu falo, eu tenho uma pauta para você. Só para você. Você quer? Quero. Aí eu ia lá e vendia a pauta para o veículo de comunicação. Aí eles adoravam. Aí eles me voltavam a procurar. Aí eu pegava outro veículo de comunicação. Tem uma pauta exclusiva para você. E fazia com você. E aí eu comecei a fazer essa roda girar. O que acabou acontecendo é que para aquelas pessoas que eu entreguei um monte de cartão, eu falei assim, você é o cara do arquivo público. Você é o cara do arquivo público. As redes sociais, muito importante, que lá, quando a gente chegou aqui, a gente tinha 700 seguidores no Instagram. Nós estamos indo, acho que para 13 mil agora. A gente criou uma estratégia de quê?
eu tenho aqui as efemérides. O que está acontecendo hoje? Hoje é dia tal, hoje nasceu fulano de tal, isso aqui aconteceu em tal data. E aí eu fui criando isso, e por isso que eu insisti tanto no começo da nossa discussão, para que a difusão dos nossos órgãos, das nossas instituições, sejam feitas de uma forma bem intensiva, sabe? Porque é isso que faz a roda girar. É você ser conhecido dentro da universidade, porque se você tem dentro da universidade alguma coisa, se você consegue um veículo de comunicação cobrindo alguma coisa positiva, muito cuidado com isso, porque tem veículo que vai querer pauta negativa. Aí você não vende. Você não vende essa pauta de jeito nenhum. Você vende a positiva e aí você fala, olha aqui minha pauta, olha aqui minha pauta. Eu estou vendo aqui que a Alcília colocou que marketing é a alma do negócio, eu esqueci de dizer que eu tenho um MBA em marketing. Então é isso, eu aprendi a vender produto, de um bom produto, não é? De um bom produto, Agora estou aprendendo a vender arquivo público. Muito bom, realmente. Realmente muito bom. Boas dicas. Ó, eu acabei de receber aqui, porque, veja, é um círculo virtuoso. Eu acabei de receber aqui, Guilá, de uma pessoa que sabe que eu procuro. Vai ter, até 1º de junho, está aberta as inscrições, ó. Chama-se Iberarquivos. Não sei se você já ouviu falar. Para você cadastrar. Convocação de ajuda a projetos arquivísticos. É da Iberarquivos. E já vai abrir também o de fundos difusos. Eu acho que é do Ministério da Justiça. Eu cadastro os meus projetos em tudo que é lugar de lá. E eu não quero nem saber, é federal, é distrital, eu vou na Secretaria de Economia, falo com o secretário de Economia. Eu tento fazer, eu ganho para isso, eu tento fazer, mas eu acho que é esse o caminho. Não, com certeza. Eu tenho que ficar mais ir atrás, realmente, porque é uma pena. Eu estou vendo esse. Logo que a gente fez esse inventário, a gente teve muita repercussão nos jornais e várias pessoas os arquitetos começaram realmente. Eu recebi correções, entendeu? Assim, inclusive de uma firma de Jorge Martins. Ele foi prefeito da cidade, mas o pai tinha uma construtora, mandou um acervo de fotografia lindo, cheguei a fazer exposição. Mas depois, assim, eu comecei a receber outros acervos, agora está empilhando lá, e eu estou preocupada, entendeu? Inclusive com a conservação disso, com traças e outras coisas mais. Né? Tomar cuidado com as pragas, porque você é responsável por isso. Exatamente. Isso é bem preocupante mesmo, bem preocupante mesmo. Agora, corra atrás de parlamentar, corra atrás de deputado, de vereador, ache alguém, peça aqui, peça colar, não desista. A minha mensagem, se eu puder dar, é não desistam. Quando eu cheguei aqui, eu tinha fundo deteriorando, fita de áudio deteriorando, tudo deteriorando, não tinha digitalização, não tinha nada. E a gente fez um trabalho de formiguinha e a equipe aqui me ajudou muito a conseguir tudo isso. Ótimo. Eu vou direcionando. Parabéns. Desculpa interromper, eu vou passar para a Adriana, e aí a Adriana se coloca e os convidados encerram para a gente iniciar a próxima mesa. Tá joia? Tá bom. Adriana? Oi. Não, porque Guilá retomou o tema do inventário Armando Holanda, e no dia do evento que aconteceu no Museu da Cidade do Recife, a Fundage foi a responsável por fazer o registro dos depoimentos, Rodrigo. E o nosso contato na Fundage era Antônio Montenegro. E eu não sei por onde esses registros agora andam, entende? Então, é algo que poderia ser resgatado, porque vai ser difícil reunir esses arquitetos dessa geração novamente e fazer um evento como esse. Uhum. Aí eu deixo para você. Possivelmente esse acervo deve ter sido feito pela Maçangana Multimídia, que hoje não existe mais, né, dentro da Fundagem. Era ela era uma empresa que não era uma empresa, era um setor da Fundagem que cuidava dessas gravações. Então, foi muito importante nos anos 80, 90, e foi minguando ao longo do tempo. Mas era quem fazia as gravações, e hoje esse acervo está no CEIBRA, né? Essas gravações todas foram para o CEIBRA, mas é uma coleção que eu nunca tive acesso, né? Então eu não sei muito bem o que tem lá, né?
Mas aí acho que se foi a Macedônia Multimídia, está com a gente o acervo. Tá, ok. Pronto. Então, agora as conclusões dos convidados. Rodrigo e Adalberto, suas conclusões. E a gente quiser que uma deferência, e pelo meu atraso, eu gostaria que o Rodrigo fosse o primeiro, pelo atraso que eu já acabei imprimindo. Rodrigo, a ele. Então. Não, Rodrigo, é bem rápido. Né? Por ordem de simpatia, Rodrigo, por ordem de simpatia. Obrigado. Mais uma vez eu queria agradecer aqui o convite, né, dizer que a Fundação, a gente está aberto a qualquer pesquisador que quiser chegar lá. A gente tem o site que uma boa parte, sim, a gente queria que tivesse mais coisa, né, que tivesse digitalizado lá disponível, que é a Vila Digital, que é a Vila com 2 L's, que é onde uma parte do acervo digital da Fundação está lá, disponível para acesso, mas o que não está lá, até a gente atende pesquisadores de fora por e-mail, disponibiliza as coleções que a gente tem, faz a pesquisa no acervo, e dependendo, a gente consegue fazer esse atendimento todo à distância, né? Então, a gente está aberto a receber esses pesquisadores de todo lugar que se interessar, pode mandar e-mail para a gente responde, faz a pesquisa, vê o que é que tem no acervo sobre o assunto, e dizer que também a gente está aberto a receber acervo, viu, Guilar? Se tiver algum acervo... Eu estou esperando, eu também, viu, Rodrigo? Eu quero esse acervo aí de Brasília, uma cópia. A gente, inclusive, ano passado, recebeu um acervo fotográfico dos anos 70, que a gente está em fase de tratamento ainda, que é um fotógrafo que trabalhou muito com Francisco Brenan, então a gente tem muita coisa de Brenan documentada, as obras, ele era quem fazia as fotografias de Brenan, então é um acervo que a gente ainda vai trabalhar, ainda vai precisar ser higienizado e tudo mais, mas, enfim, é isso. Mais Maravilha. uma vez... Saber que está aberto para receber acervos. Precisamos conversar mais, Rodrigo, você é meu vizinho. A gente tem que conversar. Pois é. Adalberto? Foi ótimo. Obrigada. Gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o tempo e a paciência de vocês por nos ouvir. É um grande prazer para nós ser um dos representantes dos arquivos públicos aqui. Quero dizer que temos tempos difíceis, temos dificuldades, mas a gente não pode esmorecer, porque essa é a realidade do serviço público. Todos nós vamos ter dificuldades. E a forma como você enfrenta isso é que pode fazer toda a diferença. Eu digo para a minha equipe que quando você movimenta uma energia boa em torno de um tema, as coisas boas vêm para você. Então, você não pode desistir. Se eu puder dar um conselho a todos vocês, e aí vou falar como um ex-profissional da iniciativa privada, é que tenhamos, claro, um planejamento estratégico do que é preciso. Eu mostrei para vocês aqui uma pequena parte do meu planejamento estratégico. Mas é muito importante fazer uma análise SWOT, quais são as fraquezas, as oportunidades, não é? Quais são as ameaças, fazer uma análise do ambiente externo, do ambiente interno, decidir aonde atacar ou o que fazer primeiro estrategicamente. Foi com isso que a gente chegou neste modelo de atuação. E foi aí que a gente descobriu que a difusão iria fazer a diferença no nosso trabalho, como de fato fez. Então, muito obrigado, contem comigo, eu deixei meus telefones aqui e meus contatos para vocês e eu sigo à disposição por que for preciso. E é um prazer fazer parte de um grupo como esse. Contem sempre conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, Adalberto. Muito obrigada, Rodrigo.